Olá, dando início a mais um vídeo aqui no canal Matemática Integral com o professor Gelson. E na aula de hoje, iremos aprender a diferença entre equação e função. Ou seja, qual a diferença entre equação e função? Você que quer aprender matemática, tem um ditado que eu falo sempre aqui no canal: só aprendemos matemática conhecendo as propriedades, as definições que abrangem aquele assunto. Então, basta você conhecer as propriedades, as definições e aplicar na resolução de exercícios que você vai aprender matemática com mais facilidade. Então, aprenda, aplique, beleza? Mas a aula de hoje nós iremos observar a diferença entre equação e função. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho e dê um like. Vamos ajudar esse canal a crescer ainda mais. Conto com o apoio de vocês. Beleza? Vamos lá para a aula. Então, aqui na aula de hoje, a gente vai observar a diferença entre função e equação. Você sabe a diferença? Então, aqui no canal, a gente já aprendeu sobre equação do primeiro grau e do segundo grau. Nas próximas aulas, a gente vai ver função também do primeiro grau e do segundo grau. Mas antes disso, vamos ver a diferença entre esses dois assuntos. Então, equação, se eu tivesse uma equação do primeiro grau, seria o quê? X mais 5 igual a zero. Isso seria uma equação do primeiro grau. Outro exemplo, x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Nós temos aqui uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau. Mas, professor, qual a diferença entre equação e função? Agora eu vou representar a função. Se eu tivesse agora uma f de x igual a x mais 5. Aqui vocês observam uma função. Lembrando que eu posso chamar f de x ou y. São iguais. Aqui representa imagem. Quando você estiver criando gráfico, f de x e y são iguais. Representa imagem. Ou seja, uma f de x é igual a y. Você pode chamar de f de x igual a x mais 5 ou representar y igual a x mais 5. Aqui nós temos uma imagem, beleza? Aqui nós temos função e aqui nós temos equação. Vou representar agora a f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Função do segundo grau, equação do segundo grau. Então, a diferença entre equação e função é que a equação ela está em função só de uma variável. Então, para você encontrar aqui, ó, o valor de x só depende de aplicar as propriedades matemáticas referente à equação do segundo grau. Ou seja, você vai resolver essa equação para encontrar o valor de x, só de x. E aqui é do primeiro grau, também aplicar a regra da função do primeiro grau, isolar aqui o valor de x, e você encontra a chamada de raiz. Então, aqui você observa que na equação você só encontra uma variável, você só tem uma variável a ser encontrada. Vamos dizer que aqui x mais 5, se eu isolar aqui o x, vai ser igual, eu tenho mais 5 aqui no primeiro membro, vou passar para o segundo membro, então vai ficar menos 5. Menos 5. Então, nosso x aqui foi igual a menos 5. E já na função, você tem aqui duas variáveis, como eu expliquei aqui para vocês aqui, ó. Fica mais fácil vocês observarem aqui, ó. Aqui eu tenho duas variáveis. Quais são elas? Y e x. Por isso que função y está em função de x e x em função de y. Para mim encontrar y, eu preciso de um valor para x.
Para me encontrar x, eu preciso de um valor para y. Como assim, professor? Por exemplo, se eu digo que y é igual a 1 e coloco no lugar do y 1, você encontra o valor de x. Por quê? Se eu coloco aqui no lugar do y1, só tem uma variável a ser encontrada, como fosse aqui nas equações. Então, função y está em função de x e x em função de y. Existem duas variáveis, para encontrar uma depende da outra. Já na equação, não, só existe uma variável, então não depende de outra. Basta você aplicar as regras para resolver o tipo de equação, se é do segundo grau, se é do primeiro grau. Beleza? Então, a diferença entre função e equação é que na equação só existe uma variável, e na função existe duas variáveis. Então, uma depende da outra. Uma depende da outra. Lembrando, quando você aplica y igual a zero, você está chamando já o y de zero, por isso que se torna uma equação, porque esse zero aqui, ó, representa o y, ou f de x. Então, quando você diz que y é igual a zero, você está dizendo que a imagem é zero. Então, você torna aquela função em uma equação, porque você já tem o valor de y. Só um detalhe aqui a se observar, por que aqui é equação. Equação porque você já atribuiu um valor para y, e y é igual a zero. Beleza? Então, a nossa imagem, zero. Então, colocou aqui o valor de zero no lugar do y, é como se tivesse aqui, colocado um zero aqui, e ficava x mais 5 igual a zero, como vocês estão observando aqui. Beleza? Aqui é um detalhe muito importante você observar, né, referente à equação e função. Se não souber essas diferenças, você não consegue compreender nenhuma nem a outra. Lembrando que a gente só traça gráfico em função. Em equação, a gente busca encontrar aquelas raízes. As raízes são muito importantes quando você vai trabalhar função para poder traçar os gráficos, porque as raízes são aqueles pontos que triscam no eixo de x. Beleza? E finalizando aqui no nosso versículo, e o versículo de hoje: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegrai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Isaías 40, 21. Então aqui é a palavra de Deus para o seu coração, creia nessa palavra, se inscreva no canal, ative o sininho, dá um like, vamos ajudar esse canal a crescer ainda mais, conto com o apoio de vocês. Se der, deixa um comentário aí referente a essa aula, que nas próximas aulas eu posso tirar a dúvida, se tiver dúvida entre vocês que estão assistindo esse vídeo. Então aqui finaliza essa aula e até a próxima aula.